Caras alunas, caros alunos, a aula de hoje vai ser sobre a tendência antignóstica do quarto evangelho. Por quê? Nós vimos que a filosofia na patrística, ela existe de fora para dentro e de dentro para dentro. De fora para dentro do cristianismo, nós já vimos e já explicamos. Foi o caso de Justino de Roma. Hoje nós vamos começar a estudar a sua outra perspectiva. Agora é de dentro para dentro do cristianismo. E a primeira acepção desta realização se dá através de um texto primitivo, fim do século I, que é cognominado de Evangelho de João. Então, é estudando o Evangelho de João que nós vamos ver como a primeira tendência dentro do cristianismo, ela se dá de uma maneira teológica e filosófica e teológica, e como a tendência da patrística se manifesta pela primeira vez contrária, em contrafação ao que se chama gnosticismo. Nós fizemos já uma introdução ao gnosticismo e agora vamos ver aplicadamente, quer dizer, como esta realidade se aplica no nível da patrística. Se trata sim de estudar o gnosticismo, mas estudar o gnosticismo em confronto com a tendência patrística que é antignóstica. Então vamos mostrar através de dois momentos grandes como esta realidade se efetiva. Qual é a tendência gnóstica que está à base, digamos, do quarto evangelho, do Evangelho de João? A tendência básica chama-se docetismo. Era a gnose dos docetas. Mais detalhadamente, podemos dizer que se trata da gnose de Basílides e Cerinto, dois grandes docetas que exerciam a sua grande influência na Ásia Menor, naquela região, digamos, de 40 quilômetros quadrados, entre Éfeso e Esmirna e Éfeso, onde, muito provavelmente, tenha sido escrito o quarto evangelho, ou por João, como diz a tradição, ou por um discípulo seu, como se diz. E é justamente nesse contexto, Éfeso e Esmirna, Éfeso, é ali, não é, que naturalmente esta realidade toda se passa. Não se trata aqui de fazer uma exegese do quarto evangelho, trata-se de ver historicamente como este evangelho, ou neste evangelho, existe esta tendência fortemente explícita. Ele sim foi escrito contra a gnose de Basílides e Marcião. Do que se trata esta gnose? Esta gnose dizia, o docetismo diz, que um Deus não pode morrer na carne. Se diz que Deus não pode ser homem. No fundo é isso. Como um Deus homem? Cur Deus homo? Esta é a grande pergunta que a Idade Média, todos os autores, todos teólogos da Idade Média vão enfrentar. Por que um Deus homem? Como Deus homem? Como Deus pode ser homem? Sim, no fundo, existe uma dificuldade com relação a dois grandes mundos, né? O mundo de Deus e este mundo que nós conhecemos. Este mundo que é esta ordem que nós conhecemos, que
para o gnóstico não pode absolutamente vir ou advir de Deus, né? Por quê? Porque aqui está o mal, aqui estão as desgraças, aqui estão as dificuldades humanas que nós conhecemos, né? Como Deus pode viver isso, como Deus pode sofrer isto, como Deus pode... É impossível. Então, esta é a dificuldade. Esta é a dificuldade contra a qual vem naturalmente João no quarto evangelho, e ele vai mostrar através da estrutura do seu evangelho, deste evangelho, como isto se dá. Nós dissemos que o cristianismo é Jerusalém e Atenas. E aqui neste evangelho nós vamos ver um pouco isto, de uma maneira muito forte. Existe sim aqui um contexto palestinense, isto eu ouvi do próprio um dos maiores especialistas deste quarto evangelho, que é o professor Oscar Cullmann, né? Ouvi uma conferência dele onde ele dizia que o contexto é, digamos assim, palestinense, mas na Ásia Menor. Então, existe sim uma influência judaica muito forte neste evangelho, porque aí vamos ver Abraão, aí vamos ver Moisés, aí vamos ver Jacó, aí vamos ver Israel, aí vamos ver a mulher infiel de Oséias, aí vamos ver traços do Cântico dos Cânticos, aí vamos ver as festas judaicas, os nomes próprios, né? A preocupação com os nomes próprios e todo o mundo simbólico judaico, água, vinho, casamento, pastor, palavra, a própria palavra criadora, mas tudo isto está intrinsecamente voltado para um confronto com o helenismo, de onde vem também, justamente, e de onde advém a filosofia, não é? Então, justamente, judaísmo, helenismo e filosofia estão aí presentes. E aí, num primeiro momento, nós já vamos tocar, digamos assim, esta dupla situação e este duplo, digamos assim, esta dupla perspectiva e entrosada, inteirada, né, uma à outra, uma inteiração, né, dos dois elementos. Vamos tomar o quarto evangelho e eu queria mostrar aqui a vocês esta edição que eu vou usar a edição grega do Kurt Aland, que é uma grande edição, ou a melhor edição, digamos assim, do Novo Testamento, e vamos então fazer aqui uma análise, né, das questões que serão aqui estudadas. E é através desta análise que nós vamos mostrar, digamos, a identidade, digamos assim, antignóstica do quarto evangelho. Vamos primeiramente ao prólogo do quarto evangelho. Diferentemente dos sinóticos, dos três evangelhos, não é? Mateus, Marcos e Lucas, né? O quarto evangelho ele se inicia com um prólogo, né? O prólogo é justamente um início, né? Um início, espécie de uma antífona com relação à salmódia, um acorde, não é? Um ponto de órgão, digamos, com os intervalos todos que serão depois desenvolvidos, né? É isso o prólogo em qualquer texto. E ao mesmo tempo, na literatura grega, é o chamado logos proteptikos, quer dizer, é uma palavra que naturalmente vem para captar, que vem coaptar, digamos assim, a benevolência, captatio, benevolência daqueles que estão vindo, daqueles que estão ali para ouvir, existem para ouvir. Esta é a existência de um pró-logos, de uma pré-palavra. E aqui nós vamos ver, em geral é uma síntese, em geral é um resumo muito bem feito, é um resumo muito bem estruturado de tudo, absolutamente tudo o que vai acontecer depois. E aqui, no prólogo, ele já demonstra, digamos, esta sua identidade. Quer dizer, contrária à gnose. Vamos ver. No primeiro versículo, João fala enarché enologos, quer dizer, no início, em grego,
era no imperfeito, o imperfeito grego quer dizer era sempre o logos, é a palavra, não é? Quer dizer, a palavra, mas é o logos que vai existir na gnose. E kairologos en proston theon, e o logos era em Deus. Kai theos en no logos, e Deus era o logos. Então, estamos aí, juntos com a gnose, juntos com o pai do pleroma gnóstico, né? No início era o logos como emanação do pai, não é? Mas no versículo 3, ele já coloca este logos em relação com o mundo. Quando diz, panta di autoegêneto, quer dizer, todas as coisas que foram feitas, kai horiz autoegêneto hude en, e o foram através dele, quer dizer, através do logos. Quer dizer, vejam bem, ele mostra uma unidade profunda entre o logos, entre a palavra, entre a razão que está em Deus e a razão que é criadora do mundo. É o logos criador no mundo. Já no versículo 3, ele mostra uma integração, uma união profunda entre Deus e o mundo e Deus. Deus é aquele que cria, quer dizer, o verbo de Deus é aquele que cria. A palavra criadora é aquela palavra de Deus que, por sua vez, não é, vem ao mundo, como ele vai dizer. Não é? E nós vamos ver, então, que esta integração, ou esta força de integração entre Deus e o mundo e Deus, está presente em tudo, absolutamente tudo, na estrutura do quarto evangelho. No versículo 14, ele mostra o ápice, ele nos entrega o ápice justamente desta perspectiva, quando ele vai dizer em grego kairologos e o logos sarx egeneto, né, do particípio passado. E o logos se fez carne, foi tornado carne, foi tornado homem, se fez homem e acampou entre nós, armou tenda entre nós. Quer dizer, ele mostra que o logos de Deus vem ao mundo e assume este mundo, entra neste mundo, o que, digamos assim, do ponto de vista gnóstico, é impossível, não é? E tudo vai ser uma consequência desta realidade. Esta realidade vai ser presente, vai se tornar presente na estrutura do quarto evangelho, no chamado Livro dos Sinais. O Livro dos Sinais é justamente o corpo do quarto evangelho, ou são os capítulos que vão do capítulo 2 ao capítulo 12, não é? E que estão aí em 3 blocos, onde o autor do quarto evangelho vai nos falar de 7 sinais, semeion, um sinal, e vai nos relatar o que, naturalmente, paralelamente aos sinóticos, vão se chamar de dynamis, de força, de portento, de traumaturgia, que vão ser os milagres. Quer dizer, os milagres que existem nos sinóticos, ou a palavra milagre, em João, a palavra é sinal, não é milagre, é sinal. Ele chama de sinal. Semeion, semeia. O que é um sinal? Sinal é algo que existe em função de outra realidade. Eu falo assim, vermelho é sinal de perigo. Eu vejo vermelho e me relaciono com o perigo. Quer dizer, o vermelho é para eu me relacionar com o perigo. É uma relação. Né? Falo assim, água é sinal de vida, água é sinal de limpeza, água é sinal de, enfim, de um ser vivente, da possibilidade de haver vida ali. Quer dizer, eu me relaciono água com vida. Fumaça é sinal de fogo,
onde eu vejo a fumaça, eu vejo por detrás, ou por detrás da fumaça, a presença do fogo. O sinal pode ser meramente convencional ou pode ser convencional simbólico, né? Mas é uma convenção, né? É uma convenção. Então, qual é a convenção estabelecida aqui? Ele vai nos falar de 7 sinais e não mais de 7. Então, são eles as bodas de Caná, a cura do filho do régulo, a cura do paralítico junto à piscina, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre o lago, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então são 7, e nós sabemos o que é 7, o que significa 7. É perfeição, é acabamento, é plenitude. Vamos estudar um pouquinho no próprio João, na própria perspectiva de João, nós vamos ver, não é? Aquele 666 do Apocalipse, quer dizer, não chegar a 7 3 vezes, não é? Não chegar a 7 já é um absurdo, não chegar a 7 3 vezes é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da catástrofe, né? É justamente uma cifra para se referir a Nero, que era, digamos, a catástrofe na época com relação aos cristãos. Mas vamos lá, bodas de Caná. Bodas de Caná é justamente as bodas, houve bodas em Caná da Galileia, não é? E justamente faltou vinho, não é? E havia ali um número de talhas, eram 6 talhas, olha, 6 talhas, que estavam ali para a purificação dos judeus. Talhas que existiam, talhas com água para a purificação. Economia antiga, veja o judaísmo aqui entrando, não é? E são aquelas talhas que vão ser transformadas, digamos, no melhor dos vinhos, né? No vinho, digamos, que é maravilhoso, que é o vinho por excelência. Olha, o vinho é justamente em Amós, né, no Antigo Testamento, sinal de abundância messiânica, sinal do Messias. E o que o Cristo quer, o que Jesus quer, é fazer ver aqueles que estavam ali, este é o sinal, que o seu messianismo não é o messianismo que eles esperavam. O seu messianismo não é o messianismo deste mundo, como eles. E ele era o Messias, ele era o autor, digamos, ele era, digamos assim, o vinho por excelência. É interessante que a mãe de Jesus se refere àquele momento pedindo, né? Pedindo para que, não é? Tá faltando vinho. E ele, como responde, a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Não é? A hora, nós vamos ver, vai ser a hora da glorificação, a hora da morte, a hora dele vivendo, não é? O que, digamos, o homem pode viver de mais desumano, de mais vil, de mais um traje maior, que é o traje do sofrimento e da morte. Isso Deus viveu. A hora vai chegar. Quando ele fala, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Vamos para 3 outros exemplos que são extremamente importantes aqui para nós, né? A multiplicação dos pães, onde depois ele vai dizer, ele multiplica os pães para dizer, olha, eu sou o pão da vida. Ele cura o cego e vai dizer, eu sou a luz do mundo. E ele ressuscita Lázaro e vai depois dizer, eu sou a ressurreição e a vida. 3 exemplos, 3 sinais para 3 demonstrações ou afirmações de um eu sou. O eu sou, no 4º evangelho, está extremamente presente. Ele está em todo o evangelho. E vimos aqui 3 exemplos. Eu sou significa aquele eu sou de Êxodo 12, mostra como, naturalmente, o 4º evangelho está intrinsecamente ligado ao hebraísmo, né? Onde Deus, né, se qualifica, se coloca, se naturalmente define a partir do seu próprio nome. Eu sou
aquele que sou. Eu sou aquele que será, como diz Buber, né? Martin Buber, na sua tradução. Eu sou, quer dizer, o eu sou é justamente, né? É o Deus de Abraão. O eu sou é o próprio Deus aqui falando. E vai ser interessante, vamos ver, como no primeiro capítulo, João o Batista, aquele que acontece com o verbo egeneto também, egeneto anthropos, aconteceu um homem, apareceu um homem, João o Batista, e ele depois vai dizer, eu não sou, logo depois, pergunta, quem és? És o Cristo? Eu não sou, eu não. 3 vezes ele vai dizer, não sou. E agora Jesus diz, eu sou. Eu sou. É interessante como este eu sou, né? E aqui é o segundo momento, já que eu quero colocar, saindo um pouquinho do livro dos sinais e entrando justamente no livro da glorificação, onde nós vamos ver capítulo 13 a 17, capítulo 18 e 19, não é? Digamos, a despedida e a paixão, nós vamos ver, né? Como justamente este eu sou, naturalmente se realiza. Vamos voltar a este momento na próxima aula. Muito obrigado.